gente, em primeiro lugar, antes da gente começar de verdade, eu queria agradecer, né, os comentários que eu tive do primeiro vídeo e tal, várias mensagens, então foi um tempo muito legal, pra mim, em particular. Bom, esse segundo vídeo, ele chama assim, ó, fase da... Ai, caramba, eu esqueci o nome. Esse vídeo, o segundo vídeo, fala sobre a fase da birra, porque eu vou te dizer o que aconteceu. Depois que a gente chegou aqui e passou a fase que parecia que a gente tava de férias, turistamos, conhecemos alguns lugares legais. Pra gente no início tudo era novidade, até ir no mercado, no Walmart era novidade. Depois que passou essa fase, veio a pandemia. Aí, parecia mesmo que a gente tava de férias, porque a gente não podia trabalhar, não podia sair de casa, então foi um tempo assim mais de, sabe, chegar, as crianças não puderam ir pra escola, então parecia que a gente tava de férias mesmo. Mas depois que passou esse tempo, começou a realidade caindo a ficha, né? Começamos a trabalhar, teve várias dificuldades, assim, no Brasil nunca deixei as crianças sozinhas em casa. Sempre tinha alguém pra ficar, às vezes ficava na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, na casa da minha avó, na casa da minha sogra. E aí chegamos aqui, tinha que trabalhar, não tinha jeito, e as crianças precisavam ficar sozinhas. Eu lembro que o primeiro dia que elas ficaram sozinhas, gente, eu fiquei desesperada. A gente arranjou uma câmera, colocou câmera em casa, demos várias instruções, né? Porque, afinal de contas, a Larissa tem 11 anos e o Rafa 7. Mas nunca ficaram sozinhos em casa, sozinhos em outro país. Se acontecesse qualquer coisa, eles iam chamar quem? Bom, foi toda uma preparação psicológica, emocional. Nunca orei tanto, Deus, por favor, cuida deles e tal. Bom, mas no meio de toda essa pandemia que aconteceu aqui, aconteceu aí no Brasil, vou te falar porque que chama a fase da birra. Porque eu parecia uma criança mimada, birrenta, sabe? Eu nunca reclamei tanto. Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô perdendo meu tempo aqui? Porque lá no Brasil a gente já tinha tudo organizado, a igreja tava funcionando, a gente tava trabalhando. E pra quem me conhece aí, sabe como que eu e o Maurício, nós éramos intensos na igreja, né? A gente vivia da igreja. Então, assim, era de segunda a segunda. Tinha reunião, era escola, era administração, era intercessão, a gente sentava, discutia as próximas estratégias, era a Casa dos Valentes pro Maurício, batismo. Bom, chegamos aqui, não tinha nada disso. Nada. E aí a gente, lógico, nos grupos do WhatsApp da igreja, vendo o pessoal se movimentar, pra mim isso... Ai, era uma agonia, porque eu queria participar. Ao mesmo tempo, eu não conseguia, parecia que alguma coisa tinha desconectado. E eu comecei a reclamar. Caramba, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu chorava, gente, eu chorava. Mas eu chorava quase todos os dias. Nossa, era um negócio. Coitado do Maurício que me aguentou nesse tempo. Teve um dia que foi a fase máxima da birra. A gente tava numa reunião do Zoom, conversando e perguntando como tava aqui e tal, e eu comecei a olhar e deu uma vontade, começou a dar muitas saudades. Eu tenho muitas saudades da família, dos amigos, da igreja, muita mesmo. E eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar descontroladamente, que eu não consegui terminar a reunião. Precisei sair, entrei dentro do meu closet. Gente, é sério, que vergonha de contar isso, mas eu preciso falar. Eu entrei dentro do meu closet, fechei a porta e chorava alto. Ai, Deus, por que você fez isso comigo? Sabe o primeiro vídeo que eu falei? Que eu falei, não, Deus, é isso mesmo, a gente tá pronto pra esse tempo, a gente sempre quis isso. Mas eu tava assim, não, por que eu falei isso, Deus? Eu não queria saber, que saco, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu chorei, até acabar todas as lágrimas. Foi muito engraçado depois, né? É vergonhoso, mas tá bom. Depois que eu chorei tudo isso, sabe o que me lembrou? Aí eu comecei a orar, né? Lógico, porque, como vocês sabem, eu brigo com Deus, aí depois que eu falo tudo, aí ele vem e fala assim, então vem cá que a gente vai conversar. E foi isso que aconteceu. Tem uma música, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, que fala assim que eu tenho algo que queima dentro de mim, que não me dá sossego, sabe? É um fogo, é como se fosse algo que Deus colocou dentro de mim e que isso que me impulsiona. Eu lembrei da palavra que Deus liberou sobre a minha vida, sobre a vida do Maurício nesse tempo, e lembrei sobre tudo que a gente passou até a gente chegar aqui, sobre como as coisas foram
caminhando, como Deus foi fazendo coisas assim extraordinárias, assim, abrindo os caminhos de uma forma assim que não podia ser por nós mesmo. E aí, pensando nisso tudo, eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, por mais que eu tenha muita vontade de ir embora, por mais que eu sinta muitas saudades, por mais que às vezes eu olhe e ache que, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Da palavra até o cumprimento dela tem um processo. E a gente gosta muito de romantizar o chamado, né? A gente acha tudo muito lindo. Ai, porque Deus me chamou, porque Ele vai abrir as portas, porque vai ser tão lindo, eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou fazer, e as pessoas vão me ouvir. Só que a realidade do chamado, do acontecer da palavra, ela é muito diferente, sabe? O romantismo, ele se perde. A nossa aquilo que a gente imagina não é a realidade, né? Nós vamos encontrar dificuldades, as pessoas não vão nos ouvir às vezes, a gente não vai saber o que fazer, a gente às vezes vai se sentir perdido. E aí a gente começa a olhar para o caos, começa a olhar para as coisas que estão à nossa volta, e aí o que acontece? A gente começa a duvidar da palavra, a gente começa a deixar as dificuldades falarem mais alto do que aquilo que Deus falou. Nesse dia lá no closet, depois de ter chorado, esbravejado, que nem uma criança birrenta, falando, não, eu quero assim, eu não era assim desse jeito, sabe? Igual os filhos, quando você fala, não pode, eles, não, porque aqui em casa tem um que só, tipo, tudo que você fala não, ele tem um argumento. Tava eu argumentando com Deus. Exatamente isso. Depois de toda essa fase vergonha, o Espírito Santo começou a aquietar minha alma e eu comecei a lembrar da palavra liberada, a lembrar do propósito liberado. E eu falei assim, Deus, tá bom, você tem razão, tô ridícula, tô parecendo, achando que eu era a madura, a constante, a pessoa estável. Não, pode vir a tempestade que for, eu não vou me abalar. Nem tinha chegado a tempestade, eu já tava abalada. Ai, gente, a realidade é muito diferente do que a gente imagina quando a gente começa a ouvir aquilo que Deus tá falando, sabe? E eu orei, pedi perdão, lógico. Falei, ok, Deus, eu não tenho coragem. Mesmo que dentro de mim, às vezes, se levante essa saudade, essa tristeza, essa falta de ar, às vezes, sabe? Às vezes a insegurança, porque o novo traz insegurança, você não sabe o que você vai encontrar. Eu falei pra ele, eu não vou desobedecer. E eu vou parar de ser uma criança birrenta. Então, às vezes, a gente pede algo pra Deus. Deus nos dá. Só que a gente olha e fala assim, não, mas não era assim que eu queria já chegar chegando, eu já queria, sabe, estabelecer aquilo que eu vivia lá, aqui. Não dá, gente. Tem coisas que o que a gente vivia aí não dá pra viver aqui. Porque aqui é outra realidade, é outra cultura, são outras pessoas. Mesmo que eu trate com brasileiros, a cabeça deles é totalmente diferente do que nós quando a gente mora aí. Então é tudo diferente. Então não dá pra eu pegar algo que eu vivia aí, trazer a estrutura certinha e colocar aqui. Não dá. Então, esse processo, ele é difícil e ele é lento e eu não posso pular etapa. Depois desse último choro birrento que eu tive, assim, bem forte, eu acho que eu chorei mais umas 2 vezes. E passou essa fase. Ah, acabou sua saudade? Não, mentira. Eu morro de saudades da minha família, dos meus amigos, da igreja. Há uns dias atrás, eu estava conversando com o Maurício e eu falei pra ele assim, eu não tenho coragem de desobedecer. Eu não tenho coragem de voltar atrás, de olhar e falar assim, Deus, não é isso, é muito difícil, eu não quero mais isso pra mim. Não tenho. Tem algo que queima dentro de mim. Eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus tem pra nós nesse tempo. Como vai ser? Eu não sei. Quando vai ser? Eu não sei. Mas eu não vou desistir do processo. E às vezes você tá aí no seu dia a dia, no meio do seu processo, você tá querendo desistir. Não desista do seu processo. Mesmo que ele seja difícil, porque é no processo que a gente é forjado. É no processo que aparecem as nossas fraquezas e que a gente vê aquilo que precisa ser melhorado. Eu pensei que eu já tava maduro o suficiente. Eu pensei que, podia vir a tempestade que fosse, que eu não ia me abalar. E olha aí. Nem veio a tempestade ainda. Eu já tava perdendo o ar, as estribeiras, sem ter passado nada assim muito cabeludo, gente. Sem ter nada assim saído tão do controle. Era só o meu emocional. Só a minha mente e a minha alma brigando
e eu não conseguindo acalmar. E querendo abrir mão e desistir de tudo aquilo que Deus tinha pra mim. Não desista. Não seja uma criança birrenta. Não fique batendo o pé. Se acalma. Coloca a sua agonia diante de Deus, porque o Espírito Santo, ele sempre vem. E ele sempre traz paz e clareza. Você não falou que ia deixar o seu pai? Então vem cá, filha. Que agora você tem que descansar e confiar em mim. Que eu vou te guiar. Mas tem que ser no tempo certo. Da forma certa. Para de ficar chorando por aquilo que você era, por aquilo que você tinha. Aquilo serviu para aquele tempo. Para esse tempo agora, é outra forma, é outro jeito, é com outro olhar. Vamos partir para a próxima, olhar para frente, né? Confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um plano e Ele tem um projeto, tanto para mim quanto para você. E que o processo dele é perfeito. Talvez a gente não consiga enxergar no meio do processo. Mas quando você chegar no fim, você vai olhar para trás e vai falar assim, eu realmente precisava ter passado por lá. Para que eu pudesse me tornar mais madura hoje, para que eu pudesse olhar de outra forma. É isso, eu espero que vocês gostem. Se for bênção na sua vida, compartilha, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Um beijo, até a próxima semana.